Muito bem. Pessoal, é o seguinte. Como eu falei para vocês, eu vou compartilhar isso aqui da aula de hoje. Vocês têm disponível lá em PDF, lá na plataforma, tá? Vamos falar hoje sobre intervalo de confiança. O que se trata isso, né? Intervalo de confiança. Primeiro nós temos que entender uma coisa, né? Vamos voltar lá na primeira aula lá de estatística. Você tem uma população, no caso aqui, pessoas mesmo, mas podia ser uma população de parafusos, né? Você estabelece uma variável, né, que você quer estudar dentro de uma população. E dentro dessa variável você quer estabelecer o que nós chamamos de parâmetros. Você quer estabelecer parâmetros sobre a população. Então, você quer saber, por exemplo, se com relação a uma determinada variável, qual é o valor essa variável tem dentro dessa população, ou quais são os valores que aparecem para essa variável, né, dentro da população, por exemplo. Vamos imaginar que dentro da população você está estudando a idade das pessoas. Então, nós queremos identificar vários parâmetros. Por exemplo, qual a idade média dessas pessoas? Ou, dentro desse corpo, dessa população, qual é a idade que possui o maior número de pessoas, né, maior probabilidade de ocorrência? Ou, dessa população, a idade média, que é uma medida de tendência, para onde está apontando a idade dessa classe? Vou imaginar que essa população fosse uma sala de aula. Então, você consegue identificar dentro dessa sala de aula qual é a média da idade dos alunos em determinada sala de aula, se isso aí for relevante para você criar um programa, uma campanha, ou seja. Mas daí você pode identificar várias variáveis e para uma população você precisa de parâmetros, né? Você tem uma população das peças que você produz na sua empresa. Se é uma peça que ela tem que ter um determinado tamanho, então você faz um estudo sobre a variável tamanho das peças que você produz. E você estabelece, então, qual é o tamanho médio que essas peças são produzidas. Você consegue identificar qual é a variação desse tamanho na produção. Aí, a partir daí, você consegue tomar decisões. Por exemplo, será que o tamanho que o comprimento, por exemplo, de pregos, de parafusos, de barras ou coisas do tipo, será que esses comprimentos eles atendem às expectativas ou atendem os requisitos do seu cliente? Aí, entendeu? Então, você tem uma população, você tem um grupo que você quer estudar, estudar uma determinada variável e ver como essa variável aparece nessa população. O problema é que, às vezes, a gente não consegue estudar todos os elementos dessa população. Às vezes é inviável, às vezes não dá. Às vezes você estudar todos os elementos é impossível. Então, o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, e escolhe uma amostra. O que é uma amostra? Um grupo, uma quantidade menor dessa população. Uma quantidade que você consiga tenha facilidade para estudar, ou seja viável estudar essa quantidade, ou que se você danificar esse grupo, você não vai ter nenhum prejuízo financeiro muito grande. Imagine, eu dei o exemplo da fábrica de fósforo, né? Você não consegue testar a qualidade dos fósforos
pegando todos os fósforos e testando, né? Porque senão você acaba com a sua produção. Então, você elege uma quantidade, uma amostra, e testa essa amostra. Aí, o que você tem que lembrar? Que assim, a amostra não é o todo, né? Então, por exemplo, quando você estuda uma variável e essa variável apresenta para você uma média populacional, se você conseguir estudar todos os elementos, esse já é o parâmetro da população, ou seja, esse carinha aqui, ó, se você calcular com todo mundo, esse já é o parâmetro populacional. Aí volto a falar, o problema é que nem sempre a gente consegue pesquisar todos. Aí a gente escolhe uma amostra. E a partir do momento que a gente escolhe uma amostra, nós temos que ter ideia o seguinte, que essa amostra não é o todo. E veja que a amostra, comparada ao todo, ela é bem menor. Certo? Ela é bem menor. E daí você poderia falar, professor, e isso daí, então, não pode gerar um erro? Sim, claro que pode gerar erros. E esses erros, eles variam por determinadas, aliás, por várias questões, né? Desde a quantidade de elementos que você pega na sua amostra, até o nível de certeza que você quer dar a sua resposta. Mas o fato é que você não conseguindo analisar um parâmetro populacional, mas o que você precisa é do parâmetro populacional, porque para tomar uma decisão, você não pode pensar só em um grupinho, você tem que pensar em todos. O problema é que não dá para entrevistar todos, nós só conseguimos entrevistar um grupo. Mas quando você vai tomar uma decisão, seja ela administrativa ou envolvendo, enfim, geralmente todas as decisões de campanhas, enfim, de ações. Imagine você trabalhando em um setor público, né, da administração pública. Você às vezes faz o levantamento, você não tem como pesquisar toda a população. Você vai por amostragem, para saber opinião e para saber qual a reação das pessoas com relação a determinados pontos. O problema é o seguinte, quando você estabelece uma política da sua prefeitura, do seu estado, da federação, você não vai estabelecer uma política para um grupo pequeno, você vai estabelecer um grupo para toda a população, certo? Mas o fato é que na impossibilidade de estudar esse parâmetro, você estabelece uma amostra. E é claro que aí você não tem mais um parâmetro, você tem uma estatística. E essa média, que era uma média populacional, passa a ser uma média amostral, por exemplo. Média amostral, média da amostra. O problema está no seguinte: conhecendo a média amostral, como que eu estabeleço a relação dessa média amostral com a média populacional? Ou seja, conhecendo a média amostral do grupo menor, como que eu posso falar o seguinte? Eu entrevistei 50 pessoas espalhadas ali sobre uma situação, uma variável X. Tal. 50 pessoas. Como que eu posso falar que a média calculada aqui corresponde ao grupo da cidade, por exemplo? Né? Como que eu extrapolo esse valor obtido na amostra para uma população? Como que eu falo que essa estatística, ela na verdade, ela aponta para um parâmetro, a estatística do grupo menor, da amostra. Como que eu falo que essa estatística, ela aponta lá para o parâmetro populacional, né? Aí nós temos que fazer uma distinção. Quando você calcula, então, a média amostral, nós estamos falando de uma estimativa pontual. Você pega a idade dos alunos que você escolheu como amostra, soma todas as idades, divide pelo número de alunos, por exemplo, você tem a idade média deles, ou a média das idades, tá? Isso é um valor pontual, pá, pontual, tudo bem? Aí eu quero pegar esse valor pontual da média, por exemplo, e falar, olha, se a média dos alunos da minha amostra é tanto, eu posso falar que a média
de todos os alunos dessa mesma idade, dessa mesma série na cidade é essa. Isso vale para toda a cidade. Então, você veja o seguinte, que aqui você parte de um valor, uma estatística obtida na amostra e quer projetar para uma população toda. Aí nós temos que considerar variações. As variações possíveis que ocorrem numa amostra. E aí nós temos que estabelecer o que nós chamamos de um erro. Ou o erro da estimativa. E esse erro de estimativa, ele depende de uma série de coisas. Ele depende, por exemplo, do número de elementos que a gente toma como quantidade de amostra. Por exemplo, se entrevistar 30 pessoas, você tem um resultado. Você entrevistar 1.000, você vai ter um outro resultado. Né? Você pode até ser valores bem próximos, mas à medida que você aumenta o número de elementos da sua amostra, você vai diminuindo as possibilidades de cometer erros. Você vai diminuindo isso, essa possibilidade de cometer erros. Então, outra coisa também, qual é a precisão que você quer, qual é a precisão que você quer apresentar a sua resposta? Ou seja, eu garanto, a partir dessa minha pesquisa, eu garanto com 90% de segurança, de certeza, que a média populacional vale tanto, entendeu? Então, veja que aí você estabeleceu um nível que a gente chama de nível de confiança. Não, 90% é pouco, eu tenho que aumentar a minha certeza. Então, eu vou garantir com 98% de certeza, 98% de certeza, que a partir do meu resultado, na amostra, a minha população vai apresentar o seguinte valor. Tá? Então, daí a gente tem uma questão, que é a seguinte. Quando você tem a medida, o valor obtido na amostra, nós temos um valor pontual. Agora, a média populacional, quando a gente tenta extrapolar da amostra para a população, nós não conseguimos acertar, vamos dizer, ser uma coisa pontual. Ou, em outras palavras, acertar na mosca. É impossível isso. É impossível por conta desses erros que podem ser cometidos nessa estimativa. Tá? Então, a gente não consegue estabelecer um valor pontual, um único valor. Você não consegue falar assim, olha, vai ser exatamente isso. Não dá. Dentro de estatística, a gente não parte para esse lado. A gente não pega o valor de uma estatística obtida numa amostra e quando vai extrapolar para uma população, fala, olha, já que eu obtive isto aqui, então vai ser exatamente esse valor lá na população. Não, isso não acontece. Em estatística, isso não acontece. Nós temos que fazer o seguinte, nós criamos o que nós chamamos de intervalo. Ou seja, sabendo que o valor da amostra é esse, eu posso garantir com tantos por cento de confiança, ou seja, com uma probabilidade de tantos por cento, que a população vai apresentar valor entre esse. Entendeu? A gente cria um intervalo. E dentro desse intervalo, com aquele nível de confiança, nós podemos encontrar o nosso parâmetro populacional. Daí, então, nós vamos estudar o que nós chamamos de intervalo, né, de confiança para a média aritmética. Professor, licença. Eu acho que eu escutei o barulho de pedido para entrar na aula. Ah, tá. Então, eu vou interromper aqui para poder autorizar lá, tá bom? Obrigado, viu? Nada. Acho que foi. Beleza. Vamos voltar. Então, voltando aqui, né? Voltando no nosso caso, nós temos aqui. Então, aí o que acontece? Isso tem que ficar bem claro. Você parte da sua amostra e vai extrapolar isso para a população. Aí a gente cria um intervalo.
E o que consiste esse intervalo? Esse intervalo consiste em uma coisa bem simples. A gente estabelece, a partir dos valores obtidos, do nível de confiança que nós queremos, do número de elementos que fazem parte da amostra, nós estabelecemos o que nós chamamos de erro de estimativa. E aí a gente considera o seguinte, que a nossa, por exemplo, o nosso parâmetro populacional, no caso a nossa média populacional, ela vai estar dentro de um intervalo, e esse intervalo ele vai da média amostral menos o erro até a média amostral mais o erro. Vocês já ouviram, e agora o ano que vem, principalmente em eleições, né? Vocês vão ouvir falar assim: pesquisa de intenção de votos para presidente da República, por exemplo. Essa pesquisa foi feita com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, ou seja, 2%. Tá bom? 2%, margem de erro. Por quê? Porque a pesquisa não foi feita com toda a população do Brasil, com todos os eleitores do Brasil, que dá mais de 110 milhões de eleitores. A pesquisa não foi feita com 110 milhões de eleitores. A pesquisa foi feita com 3 mil, 4 mil, 5 mil eleitores, assim, uma pesquisa, né, muito bem feita. Geralmente é entre 2 mil e 3 mil pessoas que eles acabam fazendo essas pesquisas de intenção de votos em vários locais e região, tal, é lógico, né? Mas o fato é o seguinte, tem um erro, claro, né? Porque você pega a opinião de 2 mil pessoas e fala que essa opinião vale para 110 milhões. Dá uma olhada nisso, né, gente? É disso que nós estamos falando. É claro que existem erros de estimativa, claro. Então, como que funciona? A gente estabelece, então, qual é o nível de erro, qual é o erro possível para essa pesquisa, para você extrapolar da estatística para a população, para o parâmetro populacional todo. Então, você estabelece o erro. E vocês vão ouvir muito isso. Essa pesquisa foi feita com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, ou seja, 2%. 2%. Então, se um candidato aparece lá com 12% das intenções de voto, na verdade, ele pode ter entre 12 menos 2 e 12 mais 2. Entenderam? Na pesquisa foi calculado uma média de 12%. Só que essa pesquisa tem um erro de 2%. Então, o cara teve 12% de média, mas a pesquisa, o erro estimado para essa pesquisa foi de 2%. Isso quer dizer que na população, nos votos gerais, essa pessoa ele pode ter entre 10% e 14%. Entenderam? Já não se fala mais do 12%. O 12% era lá da amostra. Quando você pega, extrapola para a população, para o todo, aí você fala, olha, a média, na população, nos eleitores do Brasil, esse candidato, ele pode ter, hoje, com a pesquisa, porque lembra que pesquisa é uma fotografia do momento, tá? Pesquisa é fotografia do momento. Não dá para fazer uma pesquisa hoje falando o que vai acontecer daqui um ano. Não. O que a gente fala é o seguinte: se fosse hoje, se a eleição fosse hoje, os dados seriam, o resultado seria esse, se fosse hoje. Tá? Não é mãe de Ná. Não dá para saber o que vai acontecer daqui um ano. Não existe isso. Tá? Então, assim, se a pesquisa fosse feita hoje, esse candidato teria como intenção de votos de entre 10% e 14% de votos no eleitorado total. Tudo bem? Então, a gente sai do que nós chamamos de uma estimativa pontual e chega numa estimativa intervalar. Então, o detalhe é esse. A gente estuda a amostra e para extrapolar da amostra para a população, porque é isso que nos interessa, é o parâmetro, nós temos que estabelecer o erro de estimativa que ocorreu nessa pesquisa.
Estabelecendo isso, a gente sai de um valor que é um valor pontual para um valor dentro de um intervalo. Então, a gente sai de uma estimativa pontual para uma estimativa intervalar. Tudo bem até aí? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, é isso que é um intervalo de confiança. Um intervalo de confiança, então, voltando, desculpa ser repetitivo, mas isso é bom que fique claro. Então, um intervalo de confiança nada mais é do que um intervalo que você estabelece a partir da estatística obtida na amostra e do possível erro de estimativa que ocorreu nessa pesquisa. Então, o erro para menos e erro para mais, você estabelece dois limites, um limite inferior e um limite superior. Um limite inferior do intervalo e um limite superior do intervalo. O nosso parâmetro populacional, ele estará dentro desse intervalo aqui. Tudo bem? Beleza, então. Vamos, então, começar a olhar um pouquinho mais além essa questão do intervalo. Então, onde que está essa ideia de parâmetro populacional? Ele está dentro do intervalo, a gente tem, quando se fala de amostra, a gente tem valores pontuais, no entanto, por conta do erro, por conta do erro de estimativa, quando você vai extrapolar esse valor para a população, o parâmetro populacional, nós temos que tratar em termos de intervalo. Se a média amostral ela é X barra, a nossa média populacional vai estar entre o X barra menos e o erro, e o X barra mais o erro. Então, nós temos um intervalo. Agora, uma das primeiras coisas aqui é a seguinte. A gente estabeleceu o que nós chamamos de nível de confiança. O que é o nível de confiança? O nível de confiança, ele é a probabilidade que a gente estabelece para dar a resposta. Por exemplo, imagine que você tenha um dinheiro para apostar, certo? Eu não jogo, mas vou falar. Imagine que você tem um dinheiro para apostar. E aí, você vai apostar, por exemplo, 5 mil reais. Os únicos 5 mil reais que você tem, você vai querer apostar isso daí, né? Muito bem. Aí chega um professor e fala para você, falou, olha, eu fiz uns estudos e eu acho que você tem, eu posso falar para você que você tem 25% de chance de ganhar essa aposta se você escolher entre, sim, por exemplo, entre 7 mil e 8 mil. Eu falo para você que você tem 25% de chance de ganhar. Escolhe um número qualquer, entre 7 mil e 8 mil. Qualquer número que você pegar aqui dentro, você tem 25% de chance de acertar, tá? Professor, peraí, 25%, então eu tenho 75% de chance de perder. Não é isso aí? 75% de chance de perder. Aí o que acontece? Imagine eu chego em uma outra situação e falo assim, não, eu refiz as minhas contas e eu acho que você tem 99% de chance de ganhar se você apostar dentro desse intervalo de 7 mil a 8 mil. Ó, a primeira vez eu falei que você tinha 25% de chance. Você pensou, acho que eu não vou jogar, não, melhor não, né? Eu tenho mais chance de perder do que de ganhar. Agora você fala para você, não, você tem 99% de chance de ganhar. Pô, só tem 1% de chance de perder. Pode perder? Claro que pode, claro. Mas pensa comigo. Você tem 99% de chance de ganhar. A probabilidade de ganhar é muito maior. Então aí entra essa questão. O que é nível de confiança? Nível de confiança é a probabilidade que você apresenta a sua resposta. Eu falo assim, olha, os alunos desta classe,
dessa sala de aula tem 1,71 m. E eu falo que esse valor aí, 98% dos alunos de toda a faculdade tem entre 1,68 m e 1,74 m, por exemplo. 3 a menos, 3 a mais. Tá? 95% dos alunos. Nossa, o que significa isso? Que se você escolher um aluno aleatoriamente, a gente tem 95% de chance, ou existe 95% de probabilidade que o aluno tenha entre 1,68 m e 1,74 m, por exemplo. Entendeu? Então, veja que é uma probabilidade alta, né? Imagine que você está no produto de controle de qualidade, e daí você chega lá, você vai lançar um produto, e você quer saber, você precisa colocar ali na sua notinha, na sua descrição lá do Inmetro, quantas vezes a lâmpada que você testou acende. Então você chega lá para o chefe e fala assim: olha, eu posso garantir para você com 10% de certeza, 10% de certeza, que essa lâmpada acende entre 12.000 vezes a 13.000 vezes. O cara vai virar assim: pelo amor de Deus, como que eu vou mandar imprimir na embalagem lá que essa lâmpada acende entre 12.000 e 13.000 vezes, com certeza de 10%? Falou, não, né? Não. Se eu vou colocar essa informação no rótulo do meu produto, eu tenho que ter pelo menos 99% de certeza que isso vai acontecer. O 1% vai ser com as ações que vão entrar no PROCON contra mim aí, pô. Se eu te dou 10% de certeza, quer dizer, eu tenho 90% de chance de ficar pagando indenização para um monte de gente. Vocês estão me entendendo? Então, o nível de confiança que você estabelece para os seus dados, para as informações que você vai apresentar, ele tem uma relevância muito grande. Porque é a partir dele que você vai tomar decisões. Quanto maior a confiança nos resultados, né? Ah, professor, mas então você está falando que quanto maior a confiança, se eu tiver 99% de confiança, 99,999% de confiança, quer dizer que não pode dar errado? Não, lógico que pode dar errado. Para, não sou mãe de nada. Lógico que pode dar errado. Só que a probabilidade de dar errado é 0,0001%. Entenderam? Quer dizer, as chances matemáticas de dar errado são muito pequenas. Mas pode dar errado? Claro que pode. Por que não? As coisas dão errado também. Então, entenderam? Então, isso é fundamental dentro daquilo que você vai fazer. Qual é o nível de confiança que você precisa estabelecer para a sua pesquisa? Qual é o nível de confiança que você precisa apresentar para que um projeto, por exemplo, seja viabilizado? Você que é administrador, você vai chegar para o dono da sua empresa ou para os acionistas e falar para eles: olha, eu tenho um projeto de compra de um equipamento aqui que nós vamos gastar 10 milhões de dólares. Dólar quase 6 conto agora. Imagine, 10 milhões de dólares. Mas eu garanto para vocês, com 99% de confiança, que esse valor nós vamos recuperar entre 2 e 3 anos após a... Entendeu? O cara pensa, falou, peraí, né? Se a gente recupera esse dinheiro investindo tudo, vamos investir esse montante, né? No projeto desse moço aí, tá? Tá no segundo ano no primeiro ano de administração, né? Só que ele está dando 99% de confiança que isso vai funcionar, né? É de se pensar. Não dá para descartar o projeto dele assim, né? Existe 99% de confiança. Ele mostrou isso matematicamente que existe. Oh, mas deu errado. Sim, existe uma chance de dar errado, mas existe 99% de chance de dar certo. Isso é uma coisa. Agora,
Ó, é o seguinte, eu posso garantir que esse investimento vai voltar para os... Nós vamos recuperar esse investimento dentro de 2 a 3 anos. Ah, mas você confia nisso? Ah, eu 5% de confiança só. Mas peraí, se você fez um projeto com 5% de confiança, é melhor a gente parar, nem vamos continuar conversando. Vocês estão entendendo que a confiança que se coloca, o nível de confiança que se estabelece para você apresentar os dados, isso aqui é importantíssimo. Bom, só que aí existe um problema, que nós vamos ver o seguinte: quanto maior a confiança que você quer dar nos seus resultados, quanto maior a confiança, maior é o erro que você provoca. Não é isso aí? Espera aí. Eu quero a certeza de que isso vai dar certo. Espera aí. Se você quer a certeza, nós vamos ter que ampliar esse intervalo. Nós vamos ampliando o intervalo para ter uma probabilidade maior ainda. Olá, mas eu não posso. A partir do momento que eu vou ampliando, então, esse intervalo, eu estou aumentando a possibilidade de erro. E vocês vão entender o que acontece. Mas então, a primeira coisa que nós temos, que é importante, é o que a gente chama de nível de confiança, que nada mais é do que a probabilidade de que aquilo que você está falando vai acontecer. Tudo bem? É a probabilidade. Então, guardem bem isso. Isso é importantíssimo na nossa coisa. E a outra questão é o seguinte: é o tipo de amostra. Quando nós temos amostras com número maior que 30, desculpa, nós falamos que ela é considerada o que nós chamamos de uma amostra grande. Isso para efeito de aplicação, de qualificação do tipo de distribuição. Então, quando nós temos uma amostra com mais de 30 elementos, nós podemos falar que essa é uma distribuição normal. Se é uma distribuição normal, então a gente consegue utilizar aquilo que nós vimos na aula passada. Lembra? O Z, né? É curva normal padronizada, lembra? Então, se é uma distribuição normal, a gente consegue, então, utilizar todos aqueles conceitos que nós vimos na aula passada. Lembra lá na ideia da distribuição em si, essas coisas todas? Lembra disso? Que a gente tem tudo tabeladinho? Então, nós conseguimos utilizar essa informação. Tem duas maneiras de saber se é uma distribuição normal ou não. Uma, quando o próprio problema, ele já fala para você assim: essas informações estão normalmente distribuídas. Se estão normalmente distribuídas, é porque é uma distribuição normal, então vale tudo aquilo que nós vimos na aula passada. Beleza? Isso aí é um ponto. E o outro ponto é o seguinte: quando você tem uma amostra com mais de 30 elementos. Se você tem uma amostra com mais de 30 elementos, dentro de estatística aplicada, a gente fala que é uma amostra de número, é um número grande de amostras. Ô, professor, mas só 30? Não, mas para ele, não é que é um número grande de amostras no sentido, quanto? Não é 30, não é nada numa pesquisa. É só para efeito de classificação. Que tipo de distribuição que é? Porque nós vamos ver que se ela é uma amostra pequena, nós temos que usar uma outra forma de calcular essa distribuição. Não dá para usar a distribuição normal, entendeu? Nós temos que usar uma outra distribuição, que é o que nós chamamos de T de student, que depois nós vamos ver isso rapidinho, nem que seja num apêndice das nossas aulas aí. Mas é o seguinte, também tem um detalhe, viu? A maioria dos problemas que aparecem, eles obedecem à distribuição normal, viu? Pode-se pensar assim que quase mais de 90% de todos os problemas, eles acabam tendo uma distribuição normal. E se ele não é classificado como uma distribuição normal, o que você faz? Você aumenta o número de elementos da amostra. Pronto, resolve, já enquadra ele como uma distribuição normal. Agora, vamos fazer o seguinte. Pensando nas duas coisas, pensando na distribuição normal e pensando no nível de confiança, vamos ver o que se trata disso. O que nós temos que levar em consideração para estabelecer o intervalo de confiança? Nós temos que pensar na distribuição normal. Lembra, a distribuição normal, ela trata de ela tem esse desenho aqui, né? É a gaussiana, ou curva de Gauss, ou curva sino, tanto faz. E a probabilidade, ela está
ela é definida, é a área definida entre essa linha horizontal e abaixo da curva, até um certo ponto. Então, por exemplo, se eu pego toda essa parte pintadinha aqui, ó, aqui, que está aqui, até esse ponto, inclusive esse rabichinho aqui, ó, aqui, que está branquinho, se eu pego, por exemplo, esse valor de Z, eu estou falando para vocês qual é a probabilidade dos valores de serem menores que Z até esse ponto, e a probabilidade é essa área aqui. E essa área ela é tabelada. Nós vimos isso na aula passada. E então a probabilidade de ocorrência de algum elemento, de um valor de variável, é essa área aqui embaixo. Lembrando que metade aqui, ó, como ela é simétrica, metade aqui é 50% e a outra metade 50%. Então, 50% de probabilidade do lado, 50% do outro, total 100%. Aí acontece uma coisa, então, como que isso é aplicado no intervalo de confiança? Quando a gente define C, que é o nível de confiança, a gente faz o seguinte, a gente pega aqui, ó, e fala assim, ó, que esse nível de confiança, ou essa probabilidade, ela está centralizada aqui nessa curva. Por exemplo, imagine que eu quisesse 90% de probabilidade de ocorrência desses valores. Ou seja, eu quero garantir com 90% de confiança que a média aritmética esteja dentro desse intervalo. Ou, eu posso pensar de outra maneira, eu vou colocar um intervalo pensando que eu tenho 90% de chance do valor real estar ali dentro daquele intervalo, tá bom? Então, o que a gente faz? A gente centraliza aqui na curva normal, a gente centraliza essa confiança. De tal maneira como essa curva ela é simétrica, eu vou usar esse valor de 90 graus, desculpa, 90%, significa que essa metade aqui, ó, ela é 45%, e essa outra metade, 45%. Juntando todas as áreas aqui, eu tenho 90% de quê? De probabilidade. Aí, o que fica antes e depois? Fica o que falta, né? Por exemplo, se aqui embaixo corresponde a 100% de todas as ocorrências, ou 100% da probabilidade, é claro que aqui, ó, eu tenho 45% nessa metade, 45% nessa metade, esse pedacinho corresponde a 50% de probabilidade, e aqui 5% de probabilidade. Agora, como que funciona isso? Funciona assim, ó. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, ó, vamos imaginar, então, que eu fale para vocês assim, ó, a gente calculou, eu vou rabiscar aqui, tá? Eu vou imaginar que a gente calculou a idade dos alunos de uma... idade dos alunos de uma classe e tal, e a gente quer estabelecer um intervalo que corresponda à média das idades de todos os alunos da faculdade. Todos. Ora, lembra, eu faço a pesquisa numa sala, daí eu quero pegar esse valor e transformar em um parâmetro para os alunos da faculdade. Aí o que eu faço? Eu faço assim, olha, mas eu quero apresentar isso com 90% de probabilidade, ou seja, a certeza que eu tenho que isso de fato vai ser verdade é de 90%. Agora, vou imaginar, então, que depois que eu calcule a média, calculo o erro, que esse vai ser o próximo passo, eu chego à seguinte conclusão, que os alunos têm entre 19, por exemplo, 19 e 20 e... o fictício aqui, tá? 25 anos. Tudo bem. Ou seja, na média, existe uma média aqui, que a gente pode calcular o valor que está aqui no meio, tá? E no caso aqui, vai dar 44 dividido por 2, 22, né?
É isso aí, 22. 3 a menos, 3 a mais. Então, eu calculei lá 22 na média, aí calculei o erro deu 3, então eu cheguei ao seguinte. Olha só a leitura do que eu fiz aí. Significa o seguinte, ó, que eu posso, a partir da experiência que eu fiz e do erro que eu calculei, eu posso garantir com 90% de confiança, 90% de confiança, que a idade dos alunos da faculdade está entre 19 e 25 anos. Ou eu posso pensar assim, eu tenho 90% de chance, 90% de chance de, escolhendo um aluno aleatoriamente na faculdade, ele tenha entre 19 e 25 anos. Ou eu posso pensar também, dos alunos da faculdade, eu tenho 90% que tem entre 19 e 25 anos. Vocês entenderam o que é a ideia de confiança? E daí, é claro, eu afirmando que 90% a probabilidade ou a confiança de 90% atribuída a esse intervalo, significa que eu tenho 5% de chance de encontrar um aluno que tenha menos que 19 anos. 5% de chance. E eu tenho 5% de chance de encontrar alunos com mais de 25 anos. Conseguiram entender? Então, quando eu estabeleço a confiança, eu faço assim, eu pego a curva normal e coloco essa confiança centralizada na curva. Aí eu fico com dois rabichinhos, um rabichinho antes e um rabichinho depois. E dependendo da probabilidade que eu estabeleço ali no meio, eu fico com o complementar deles dividido por 2 em cada lado, né? Porque se o total é 100%, se a minha probabilidade, por exemplo, de minha confiança é de 80%, eu vou ter 10% antes e 10% depois. Tá? Então, é essa ideia que começa, que você tem que ter, quando fala da ideia de nível de confiança, e trabalhar essa questão do nível de confiança dentro da distribuição normal. Então, como que elas estão encaixadas? Estão encaixadas dessa forma. Quando eu escrevo, eu quero apresentar minhas informações com um determinado nível de confiança, eu lembro que esse nível de confiança está centralizado, que é o meu intervalo. Ou seja, eu tenho aquela probabilidade de que o meu parâmetro populacional esteja ali dentro, com esse nível de confiança. Só que eu vou ter um pouco antes e um pouco depois, que é aquilo que pode, que foge à nossa confiança, né? Tudo bem? Que são as possíveis coisas que podem acontecer também e que não, por exemplo, não iria nos satisfazer ou estaria contra as nossas decisões, né? Agora, é claro que aqui eu vou apagar aqui, porque eu quero aproveitar esse desenho aqui. Eu vou apagar isso aqui, que aqui são valores, tá? Inclusive aqui... Não, tudo bem. Vou deixar esse 5%. Só um detalhe, viu, gente? Esse 90% eu usei só como exemplo, tá? Mas pode ser qualquer valor aqui, depende do nível de confiança que você quer dar para a sua pesquisa. Mas agora uma coisa que é importante é o seguinte. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui. Imagine, então, que você... Lembra? Agora vamos voltar na ideia de curva normal padronizada. Lembra que a curva normal padronizada, a gente traçava onde estava a posição da média como 0, antes eram valores negativos e depois valores positivos, lembra disso? E ela era assimétrica. Então, como que a gente fazia? Lembra que a gente fazia o seguinte, né? A gente encontrava o valor de Z aqui, ia lá na tabela e achava a probabilidade. Quem viu a aula passada lembra disso. A gente encontrava o valor de Z, aí procurava lá na tabela a probabilidade que estava até chegar àquele ponto. Agora nós vamos fazer, na verdade, o contrário. Nós vamos fazer o seguinte. Essa probabilidade é de 90. Então, até encontrar esse pontinho aqui, ó, eu vou procurar na tabela aonde aparece probabilidade de 5%. Aí eu vou encontrar esse Z aqui, ó. Esse Z, esse valorzinho de Z. Tudo bem?
Isso daqui é o que a gente chama de Z crítico. E é ele que vai usar, é ele que nós vamos utilizar para fazer o cálculo do erro de estimativa. Então, voltando. Eu estabeleci o meu nível de confiança, né? Beleza. Ele está centralizado. Então, eu pego o complemento dele, 100 menos o meu nível de confiança. No caso, 90, se meu nível de confiança for 90, o complemento dele seria 10, né? Como ele é simétrico, então eu vou ter 5 de um lado, 5 do outro. Se fosse 80, eu teria 10 de um lado, 10 do outro. Se fosse 70, eu teria 15 de um lado, 15 do outro. E assim por diante. Como que eu estabeleço o Z crítico? Olhando a tabelinha lá da distribuição normal padronizada, ou distribuição normal padrão. Só que fazendo o caminho contrário. Então, olha aqui, ó. Se eu quero descobrir quem que é esse valor de Z, a gente chama de Z crítico, Z, aqui, ó, Z crítico é um ZCzinho aqui, ó, um Z crítico. Como que eu faço? Espera aí, se aqui é 90, até chegar aqui 5%, eu procuro lá na tabela negativo, onde está 0,05. Aí ele vai me dar um valor. 1, alguma coisa, por exemplo, ou 1,80 e pouquinho, por exemplo. Tá? Negativo. É esse valor aqui. Aí, só para confirmar, você faz o seguinte. Se aqui tem 90, 90 mais 5, 95. Então, esse ponto aqui estabelece... Lembra que na tabela da curva normal é sempre toda a área abaixo da curva, o valor que está à esquerda, daquele ponto que você identificou. Então, se você procurar na tabela, só que agora na tabela positiva, de 95, você vai encontrar o Z crítico aqui, só que positivo. E aí, muito interessante, que esse valor que você encontra aqui é exatamente o valor que está aqui. Só que aquele é negativo, aquele é positivo. Por quê? Porque aí você estabelece o que nós chamamos de Z crítico. Ou seja, o valor de Z que vai garantir para você o seu nível de confiança. Então, isso aí é importantíssimo a gente calcular. E é essa relação que existe entre nível de confiança e distribuição normal, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos imaginar que eu quisesse encontrar aqui, ó, vamos fazer a curva, essa curvinha normal, pensando no seguinte, eu quero um Z crítico de 95%. Ou seja, eu quero descobrir quem é o meu Z crítico se eu quiser um nível de confiança de 95%. Olha que legal como que é feito. Eu faço o seguinte, meu nível de confiança é 95%. Então, quer dizer, 95%, total de probabilidade é 100%, então eu vou ter 5% fora dos 95. Como ela é simétrico, eu vou ter metade de um lado, metade do outro. Então, 2,5 de um lado, né, e 2,5 do outro. Ou seja, tá vendo aqui, ó? Se eu quero um nível de confiança aqui, ó, de 95%, veja que eu tenho um intervalo aqui, ó. Tudo que tiver aqui dentro corresponde a 95% de probabilidade de ocorrência. É isso que eu estou falando. Agora, se eu tenho 95% de probabilidade que vai acontecer, eu tenho exatamente o quê? 2,5% que não vai acontecer aqui e 2,5% do outro lado, que fecha, então, 100%. Eu quero saber quem que é o Z que estabelece esse comecinho aqui, que eu chamo de Z crítico, e quero saber quem é esse carinha. É lógico que eu vou usar a tabela da distribuição normal padronizada para descobrir isso, mas só para a gente ter uma ideia. Essa probabilidade aqui, ó, é de 2,5%, ou seja, 0,025. E essa probabilidade aqui é também 0,025. Só que lembra que a tabela sempre é do ponto para a esquerda. Então, até chegar nesse valor, eu vou ter 95 mais 2,5, 97%. Então, nós vamos procurar a tabela. Os dois valores de Z
na parte negativa quando você quer uma probabilidade de 2,5%, ou seja, 0,025. E vamos procurar na parte positiva quando você quer ter lá 97,5% de probabilidade, ou seja, 0,9750. Vamos, a gente pega a tabelinha de trás para frente. Lembra lá que no caso, essa aqui é a tabela dos valores negativos, tá? Só lembrar o seguinte, ó, que as tabelas, elas sempre são assim. Você tem aqui, né? Sempre aqui é o zero, que é o lugar da média. Então, no caso do negativo, o que que acontece? Ó, o valor de Z está aqui, a probabilidade é essa área aqui. Então, como que a gente fazia? A gente calculava o Z, vinha aqui, ó, pegava, por exemplo, menos 1,94. Então, se vinha aqui, menos 1,94, tá vendo? Aparece aqui. E aí a gente achava a probabilidade. Foi assim que a gente fez. Agora nós vamos fazer o caminho contrário. Eu quero uma área inicialmente, de quanto? De 0,0250. Aí eu vou procurar aqui na tabelinha. Aonde que tá? Tá aqui, ó. Espera aí. Se o 2,5% tá aí, quem é o valor de Z? Que eu garanto, então, que vai ficar 2,5% de chance fora da probabilidade. É o 1 menos 1,96, tá vendo? Menos 1,96. E o valor positivo? O valor positivo, eu quero 2,5 mais 95, 97,5, ou 0,9750. Eu vou procurar aqui, onde que ele está? Ó, o carinha está aqui, ó. Quem é o número? Tá vendo que interessante? 1,96 negativo, 1,96 positivo. É o mesmo, porque é simétrico. Então, o Z crítico que me garante 95% de confiança vale mais e menos 1,96. E aí a gente tem essa escrita aqui da curva normal, esse desenho da curva normal. Então, para que eu tenha aqui, ó, um nível de confiança de 95%, tá? O meu Z, ele vai de menos 1,96 até 1,96. Isso o Z, ou seja, o score lá da curva normal padronizada, tá bom? Só que aí tem uma vantagem, viu, gente? Aí tem uma vantagem interessante, que é a seguinte. Você pode procurar qualquer valor que você queira lá na tabela da curva normal padronizada, do jeito que eu fiz. Procura ali, eu quero 70% de confiança. Se eu quero 70%, então eu vou ter 70%, eu vou ter 30%, né, fora dessa probabilidade. Como é simétrico, então eu tenho 15 de um lado, 15 do outro, eu quero saber quem é o meu Z crítico, vou lá no negativo e procuro 0,15, 15%. Aí procuro, vai dar menos alguma coisa. Se quiser, por exemplo, procurar aqui, nem aparece aqui, vai dar grande pra caramba. Vou pegar a tabela lá. Mas acontece o seguinte, os livros didáticos, geralmente, eles mostram para a gente os valores mais... o que a gente chama de valores críticos notáveis, os mais utilizados. Ou seja, se você quer 80% de confiança, você nem precisa procurar na tabela lá, usa o Z crítico 1,98. Se você quer 90%, usa o Z crítico 1,645. Se você aqui, o 0,95 é o que a gente achou lá na tabela. Tá vendo? Olha aqui, ó. 1,96. Com quem? Com 95%, né? 95% de confiança. Então, e aí existe esse Z crítico. Agora, se você quiser com 99% de confiança, veja que o Z crítico é grande, né? É 2,575, tá?
Então, aí nós vamos ver aonde que entra, então, essa ideia do Z crítico. Só para a gente entender o que seria esse Z crítico aqui do 80. Seria o seguinte, seria você estabelecer aqui, ó, um intervalo que você quer 80% de probabilidade que aconteça. É claro, se você vai garantir, olha, se eu escolher os meus valores daqui até aqui, nesse intervalo, eu tenho 80% de chance que, de fato, vai dar certo. Só que eu tenho 10% de chance antes, que não, para não dar certo, não funciona, e 10% depois. A minha pergunta é, qual é o ponto que estabelece essa diferença entre o que está dando certo e o que não está dando certo? É o Z crítico. Então, como é tabelado, ele vai do menos 1,8 até o Z crítico positivo, que é o mesmo 1,28. E assim você pode fazer qualquer um deles. Por exemplo, não, eu quero 90% de chance. 90% de chance, olha, ele já abre um pouquinho mais. Né? Então, 90% de chance, eu vou ter 5% de chance aqui, que não vai acontecer, 90% aqui, 5 de um lado, 5 do outro. Existe um valor que mostra para a gente aonde que acontece a probabilidade possível de 90%. Onde eu garanto que eu tenho 90% de confiança que os valores estão aqui dentro. Aí você olha aqui, você pode olhar na tabela, ou vir aqui, que é um valor padrão, vai de menos 1,645 até mais, e assim por diante. Tudo bem? E para a gente concluir aqui e, na verdade, terminar, vamos definir, então, o seguinte, o que é o erro? Como que se calcula o erro máximo de estimativa? O erro de estimativa ele depende de 3 elementos. Então. O erro de estimativa ele depende do Z crítico, que é isso que a gente viu. Então, ele depende do nível de confiança que você quer dar para a sua pesquisa. Ele depende desse carinha aqui. Né? Então, aqui ó, é o Z crítico. O Z crítico ele depende do nível de confiança. Quanto maior a confiança que você quer dar na sua pesquisa, maior é o Z crítico. Então, pensa o seguinte, olha aqui, ó, vamos voltar aqui. Uma confiança de 80%, ó, uma confiança de 80%, o Z crítico é 1,28, tá vendo? Agora, uma confiança de 99% é de 2,575. Veja que é o dobro, né? É mais que o dobro. Ou seja, para você apresentar uma informação com 80% de confiança, você vai ter um erro. Agora, se você quiser chegar lá e falar, não, a minha pesquisa tem 99% de confiança. É 1% de chance só de errar. De não acontecer o que eu estou falando. Quando você afirma isso, você aumentou, você dobrou o Z crítico. Quando você, e como o Z crítico ele tem, ele está ligado diretamente ao erro, quanto maior a confiança que você quer estabelecer para a sua pesquisa, maior é o erro de estimativa que você tem que considerar. Tem sentido isso. Tem muito sentido isso. É aquela história. Quanto mais segurança você quer dar para a sua pesquisa, maior o intervalo que você tem que pegar valores. Né? Por exemplo, eu posso falar assim, olha, eu garanto para vocês, com 80% de chance que os alunos aqui que estão assistindo essa aula têm entre 20 e 22 anos de idade. Certo? Ou seja,
80%, eu estou garantindo que 80% dos alunos que estão assistindo essa aula têm entre 18 e 22 anos. 80%. 20% não tem. Agora, se eu quero falar o seguinte, não, 99% dos alunos que estão assistindo essa aula têm entre 17 e 30 anos. Viu? É um efeito quase que natural. A partir do momento que eu aumento minha confiança, eu quero estabelecer uma confiança na minha pesquisa, como consequência, eu vou ampliando esse intervalo, para poder caber mais gente, para caber um número maior de informações. Agora, é claro, né? Quanto maior o número, quanto maior for a confiança que você der à sua pesquisa, veja que mais aceitável ela é. Quanto maior a probabilidade de acontecer aquilo que você está falando, mais credibilidade você vai levantar no meio que você trabalha. Só que, quanto maior a credibilidade que você quer dar para a sua pesquisa, você tem que considerar que a possibilidade de cometer erro é maior. Vocês estão entendendo? E isso tem que ser levado em consideração. Então, daqui, nós tiramos o seguinte. Primeiro, um carinha que atua diretamente, então, no erro. O nível de confiança. Quanto maior a confiança na pesquisa, ou quanto maior a confiança que você quer dar à sua pesquisa, maior o erro que você está cometendo. Certo? Tem que lidar com isso. Tem que lidar com isso. Agora, tem dois parâmetros interessantes. Primeiro é o seguinte. Desvio padrão. Lembra do desvio padrão? Desvio padrão, ele era uma medida de dispersão. Ou seja, quanto mais espalhados estão as informações, quanto mais dispersas com relação à média aritmética que você calculou, quanto maior for essa dispersão, maior vai ser o erro cometido. Então, uma das maneiras da gente tentar corrigir é a gente começar a refazer a pesquisa. Por exemplo, pegar valores extremos e ver qual a ocorrência desses valores extremos e se eles não são algum erro de pesquisa. Será que se aparecer muitos alunos com 14 anos na pesquisa de idade da faculdade, será que nós vamos levar isso em consideração? Será que isso não é uma anomalia na nossa pesquisa? Será que você não pesquisou criança que foi visitar a faculdade e você acabou entrevistando? Estou brincando com isso, mas é possível. É possível. Você está entendendo? Calcula uma média. De repente, você tem valores que estão muito distantes da média. E isso está criando uma anomalia muito grande, um desvio padrão muito grande. Você vai rever seus dados. Espera aí, será que a gente não cometeu nenhum erro nessa pesquisa? Por isso que os dados estão dando tão espalhados com relação... Não estou falando manipular os dados, não é isso, não. É você olhar para a pesquisa e ver se de fato não existem valores que... Sabe aquela historinha? Pontos fora da curva, já ouviram esse termo? Nós vamos ver, se der tempo de estudar regressão, nós vamos estudar, por exemplo, que você às vezes consegue trabalhar, estabelecer equações de reta para distribuição de valores de variável. E às vezes você tem tudo, é lógico, uma série de manipulações a gente faz com as informações, você consegue estabelecer tudo em uma reta. De repente você tem ponto aqui, ponto ali, ponto ali. Peraí. Esses pontos são anomalias. Às vezes é melhor rever essa pesquisa e ver a possibilidade de retirar essas informações que são anômalas ali, que estão causando esse erro. Então, por exemplo, desvio padrão. Desvio padrão, ele é muito importante, então, no caso do erro de estimativa. Quanto maior o desvio padrão, maior será o erro. Só tem um jeito de fazer isso, revendo as informações. Ver se não foram cometidos erros ali na tomada, na pesquisa ou coisa do tipo. E uma outra coisa é o seguinte, o erro ele é inversamente proporcional
a quem? A raiz quadrada do número de elementos da amostra. Ou seja, quanto maior o número de elementos, menor o erro. Então, esse é o parâmetro mais interessante para você corrigir o erro de elementos da amostra. Então, vamos lá, você escolheu tantas pessoas para entrevistar, aí você calculou tudo e veja que deu um erro muito grande. Aparece um erro de estimativa muito grande. O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos entrevistar mais pessoas. Entendeu? Você vai aumentando. Ó. A partir do momento que você aumenta o número de elementos da amostra, você vai diminuindo o erro. Tirou um pouquinho de sangue. É um erro. Não. Vamos tirar um polinha maior. Eu aumentei o número de elementos da minha amostra. Aumentei a quantidade de elementos da amostra. O que vai acontecendo com o meu erro de estimativa? Ele vai diminuindo. Tá certo que aqui você precisa aumentar muito, porque ela é inversamente proporcional à raiz quadrada do número de elementos. Né? Então, lembra que se você tem, por exemplo, 100 elementos de amostra, a raiz quadrada de 100 é 10, entendeu? Vamos aumentar mais 10. Só que daí você vai extrair a raiz quadrada de 110, não vai ficar longe do 11, vocês estão entendendo? Então, aí precisa aumentar muito. Mas é uma forma de corrigir o erro. Então, olha só, vamos lá. Como que a gente estabelece o erro de estimativa? O maior erro possível de ser cometido ali na hora de estimar um valor é vendo um tipo de nível de confiança. Será que para essa tomada de decisão eu preciso de 99% de confiança? Será que só 90% de confiança já não é suficiente? Será que, ao invés de 99%, será que se eu não diminuir essa expectativa aí para 95%, será que isso aí não vai ser um pouco mais palatável e eu não vou criar nenhum dano com essa probabilidade de 5% de não acontecer isso que nós estamos falando? Né? Então, você pode rever. Então, essa questão do nível de confiança. Não, é uma coisa que não vai, que nós podemos ter um erro um pouco, nós podemos ter uma variação um pouco maior, tal. Vamos diminuir essa confiança aí para 80%. Beleza, a probabilidade de 80% de ocorrer tá jóia, é isso aí, então aumenta o pau, baixa o nível de confiança, você diminui o erro da sua estimativa, tá? E, consequentemente, você melhora o seu intervalo. Por que você melhora? Porque é o seguinte, como que funciona, então, o intervalo de confiança para a média? Você calculando o erro, a sua média populacional, ela vai estar entre a média amostral menos o erro, mais a média amostral mais o erro. Tá? Então, calculando o erro, a gente consegue calculando o erro, a gente consegue, então, estabelecer o nosso intervalo. Fazendo o quê? Pega a média amostral, a média menos o erro calculado, a média mais o erro calculado, a gente cria, então, esse intervalo de confiança. É aquilo que eu falei para vocês. Imagine que você fez uma pesquisa eleitoral e viu ali que o erro da sua pesquisa foi de 2%. Aí teve um candidato que teve, na média, na amostra, ele teve 14%. Qual que vai ser a intenção de votos dele de verdade? Vai ser o seguinte, a média vai estar entre 14 menos 2, né? E 14 mais 2. Ou seja, o nosso candidato aqui, o que foi, teve média amostral de 14%, ele vai ter entre 12% e 16%. Então, dependendo do nível de confiança que a gente deu para essa pesquisa, eu posso falar, por exemplo, com 90% de confiança, esse candidato tal vai ter entre 12% e 16%. Entenderam? Então, a gente pega o valor da amostra, extrapola para o parâmetro populacional. Tranquilinho? Isso aqui eu já mostrei.
Vamos fazer um problema? Tudo bem? Probleminha. Olha só, um exemplo. Uma pesquisa de 54 alunos, vê que 54 alunos, né? Egressos do ensino médio da rede pública, apontou que, em média, 12,4 desses alunos cursam alguma faculdade. Lembra? Ô, professor, mas 12,4 alunos, professor, tá louco? Que 0,4 alunos? Não, gente. Lembra? Média é medida de tendência. Então, não tem problema. Aluno é variável discreta, né? Um aluno, 2 alunos, 3 alunos, não tem meio aluno. Mas medida de tendência, ela não leva em consideração isso, porque é uma tendência, tá? Não quer dizer que tem 40% de um aluno, não é isso que está falando, tá? Então, em uma pesquisa que foi feita com 50 alunos que saíram do ensino médio, mostrou que, em média, só 12,4 desses alunos cursam alguma faculdade. O desvio padrão dessa pesquisa foi de 5%. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui com vocês. Eu vou diminuir esse pô, 5% é muita coisa. Vamos diminuir isso aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. 2,4%, 2,5%, 2,5%, tá bom? Ó, mudei aqui, viu? Pela metade, 2,5%. 2,5% aluno, tá bom? Então, esse é o desvio. A ideia, então, aqui determine o erro máximo de estimativa e o intervalo para a média populacional dos alunos que cursam alguma faculdade com um nível de confiança. Aí, o que significa? Esses alunos aqui saíram de uma população. Eles correspondem a uma amostra, então tem um universo de alunos, né? Por exemplo, aí foi feita uma pesquisa dos alunos da cidade de Pederneiras. Só que entrevistaram todos os alunos? Não, a gente pegou uma amostra, 54. Tá certo? Então é o seguinte: tem uma população. Dessa população, a gente escolheu 54. Fez a pesquisa. Descobriu que dos 54 alunos entrevistados, 12,45 desses alunos cursam alguma faculdade. Eles cursam alguma faculdade, tá? Essa pesquisa, ela tem um desvio padrão de 2,5, tá? Um desvio padrão de 2,5. Desvio padrão populacional, que no caso a gente vai utilizar ele como se fosse amostral, vamos utilizar como se fosse populacional. A pergunta é: determine o erro máximo de estimativa nessa pesquisa e o intervalo de confiança para a média populacional dos alunos que cursam alguma faculdade, da onde? Dessa população. Da população onde foi retirada essa amostra. Tá? E aí vem o seguinte: qual a confiança que eu quero dar para essa pesquisa? 95%. Tá? Muito bem? Então, aí nós temos o seguinte. Aqui eu tirei aqui, ó. Passei aqui para 2,5, tá? Aqui. E aí a situação é essa, ó. Você tem uma média de 12,4, um desvio padrão, que aqui no caso vamos fazer aqui o desvio padrão amostral é igual ao populacional, o desvio é o mesmo. Isso é uma consideração que a gente acaba fazendo. O número de 54 alunos, maior que 30, né? Maior que 30. Então, a gente pode falar que isso é uma distribuição normal. A gente pode calcular como se fosse uma distribuição normal. Pela nossa tabelinha ali, e por aquilo que a gente fez, inclusive, quando você quer uma confiança de 95%, o nosso Z crítico é 1,9. Tá certo? Então, nós vamos utilizar esses valores aqui exatamente para a gente responder essas questões. O primeiro, então, é calcular o que a gente chama de erro de estimativa. O erro de estimativa, ele depende do Z crítico, depende do desvio padrão e depende do número de elementos. Então, nós temos aqui, ó, vamos lá. O Z crítico é 1,96. Tudo bem? Por que 1,96? Porque a gente estabeleceu um nível de confiança de 95%. Tá? Isso tabelado ali.
Desvio padrão. O desvio padrão foi dado pelo próprio probleminha, 2,5%. E o número de elementos da amostra, a raiz quadrada de 54. Agora não tem jeito, a gente tem que fazer a conta, né? Tem que fazer a continha. Então vamos fazer aqui, ó. Opa. Aqui, ó. 1,96 vezes 2,5. Dá 4,9 dividido pela raiz quadrada de 54. Aqui, ó, deu 0,67. Então, isso daqui foi o valorzinho que eu achei como erro. Então, fazendo aqui de novo, ó, raiz quadrada de 54 dá 7,348. 7,348, tá? Só para... Então, 1,96 vezes 2,5, que é o desvio padrão, dividido por 7 pontos. 0, dá 6,668, a gente arredondou para 0,67. Esse é o erro de estimativa para essas informações aqui, beleza? O erro de estimativa, tá aqui, ó. Qual é o próximo passo? O extremo à esquerda. Que extremo à esquerda? É a média menos o erro, né? Então, a média, ela é de 12,4. Vou colocar 12,40, porque eu coloquei duas casas decimais. Menos 0,67. Então, daqui eu tenho que esse limite aí, 12,4, menos 0,67, dá 11,73. Esse aqui é um extremo. O extremo direito é a média mais o erro. 12,40 mais 0,67. Então, 12,4. Opa, errado. 12,4 mais 0,67. 13,07. Tá joia? Qual que é o intervalo para a média? O intervalo é esse daqui. Deixa eu só... Vou voltar aqui. Qual que é o intervalo aqui, ó? Ele vai de 11... Opa, minha canetinha não tem. Ele vai aqui, ó. De 11,73 até 13,07. O que significa isso? Significa o seguinte, que eu posso afirmar com 95% de confiança de que, a partir dessa pesquisa que eu fiz, para a população em que a gente retirou essa amostra, a média de alunos, né, ela está entre 11,73 e 13,07, ou seja, com 95% de certeza, ou com 95% de chance de acertar, né, eu posso escolher qualquer um desses valores aqui, ó. Essa média ela pode estar aqui dentro. Ela pode ser 11,73, 11,64 ou 11,75 até 13,06, 13,07. É algum valor que está aqui dentro desse intervalo. Só que isso eu estou falando com 95% de certeza. Agora, olha que interessante. Se você pensar em nível global aqui, você pode pensar assim, olha, eu tenho probabilidade de 95% de que entre 12 ou 13 alunos
saem do ensino médio e vão para a faculdade. Tudo bem? Então, veja que, dependendo do universo que você está calculando aí, você pode estabelecer políticas públicas pensando o seguinte: de fato, o número é bem pequeno. Né? E se você pensar aí em termos de porcentagem, né? É uma porcentagem muito pequena, por exemplo, com relação à amostra. E daí você pode pegar essa população e ver a porcentagem que isso representa na população, né? Você vai falar, pô, de fato, é um número muito pequeno. Mas, mas será que essa pesquisa está certa? Você falou, olha, 95% de certeza que essa pesquisa está certa. Entendeu? É isso que significa a confiança, né? O nível de confiança. Então, eu estou apresentando esses dados, fiz uma pesquisa e estou falando o seguinte: olha, 95% de confiança que esses dados que eu estou apresentando aqui, eles refletem o que acontece na população, da onde eu retirei essa amostra. Entendeu? Tudo bem? Vamos fazer um probleminha aqui. Tá aqui, ó. Em uma amostra de 30 estudantes, a idade média encontrada foi de 22,9, sabendo-se que o desvio padrão é de 1,5, em que a população está normal e que a população está normalmente distribuída. Construir um intervalo de confiança. Veja que aqui ele deu 30 estudantes, tá? Mas o exercício aqui está falando, tá vendo? É que a população está normalmente distribuída. Por exemplo, se tivesse um número menor que 30, professor, mas tem menos que 30. Não, mas o exercício falou que as pesquisas, ou estatisticamente, esse tipo de informação, ele pode ser considerado como de uma distribuição normal, tá bom? Então, a questão é construir um intervalo de confiança de 90% da idade média da população. Que população? Da população da onde você tirou essa amostra. Tá joia? Então, as informações são essas. Vamos seguindo, então, os mesmos passos, né? A primeira coisa é calcular o erro de estimativa. O erro de estimativa tem a ver com a confiança. Lembrando o seguinte, olha só, confiança, aqui, ó, né? A confiança de 95%, né? Confiança de 95%, o Z crítico era 1,96. Aqui a confiança é de 90%. O que aconteceu com o Z crítico? Diminuiu. Quer dizer, diminui a confiança, diminui a confiança que você está dando na sua pesquisa, diminui o Z crítico. Consequentemente, a contribuição do Z crítico para o erro vai ser menor. Tá? Vai ser menor. Então, a primeira coisa é fazer o quê? É calcular o erro de estimativa. Então, de que maneira nós vamos fazer? Vamos lá. 1,645, que é o Z crítico devido à confiança que a gente tem. Lembrando que agora nós estamos tratando com uma confiança de 90%, vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada, então, do número de elementos, então, dessa nossa pesquisa. Fazendo, então, essa continha, o erro de estimativa aqui, vamos calcular, né? 1,645 vezes 1,5 dividido por raiz quadrada de 30. Aqui deu 0,45. 0,45. No caso, é a idade, né? Então, isso aqui é em anos, né? A média da idade dos alunos, né? Então, o erro, ele também tem a unidade aqui da média, né? Tudo bem? Muito bem. O intervalo à esquerda. O intervalo à esquerda é isso aqui, ó. Na média amostral, os alunos tinham 29, na média, né? 22,40 e o erro 0,45. Então, daqui a gente tira aqui o extremo esquerdo, 2,9 menos 0,45. É de 22,45.
e o limite à direita, ou seja, o limite superior, é mais, né? 0,45. Então, 22,9 mais 0,45, 23 e 35. Lembrando que isso aqui também é idade, né? Anos aqui. Qual que é o intervalo? O intervalo é esse aqui, né? Com 90% de confiança, 90% de confiança, ou seja, escolhendo um aluno aleatoriamente, eu tenho 90% de probabilidade de que ele tenha entre 22,45 e 23 e 35 anos de idade. Então, ou seja, se eu pegar então essa população, da onde a gente tirou essa amostra, eu vou ter a possibilidade de ter 90% dos estudantes terão entre 22,45 e 23,35. Tá? Você pega o valor da amostra e extrapola, então, ele para o parâmetro populacional, tá bom? Se você quiser pensar em termos de desenho, uma coisa bem interessante seria isso aqui, ó, né? Se a gente fizesse aqui o grafiquinho, anos de idade aqui, tá? Então, a gente tem ali a distribuição, né? O grafiquinho lá de gaussiana, né? Então, aqui ó, a gente tem aqui a média, que é 22,90. Então, nós vamos ter o seguinte. Posso de 22 e 45 anos até 23 e 35, eu vou ter aqui, eu vou ter aqui dentro 90% das pessoas, confiança, 90% das pessoas dessa população tem entre 22,45 e 23,35. Ou seja, escolhendo alguém aleatoriamente, eu tenho 90% de probabilidade de que ela tenha entre 22,45 e 23,35. É isso que significa, então, o intervalo para a média populacional. Tudo bem? Então, tem várias maneiras de você falar, mas o fato é esse. Você apresentou um intervalo e você está garantindo que as pessoas têm essa idade, a idade que está entre, em média, nessa população. As pessoas, lógico, no caso dos estudantes ali, né, das faculdades, ou seja, tem essa idade. Agora, quantos por cento? 90%. Ou seja, 90% da probabilidade que isso seja dessa forma. Ou confiança de 90% que eles têm essa idade. Tá? Essa ideia é essa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, é isso aí que trata intervalo de confiança para média. Eu deixei alguns probleminhas aí. Eu vou fazer esse daqui, tá? Vou fazer esse daqui. E daí, eu acho que a gente pode encerrar nossa aula, tá bom? Então, olha só. Uma amostra ao acaso de 32 fogões de 4 bocas tem preço médio de R$ 630,90 e desvio padrão de R$ 56,70. Veja que você fez uma pesquisa entre 32 fogões, criou algum critério, marca ou coisa do tipo, né? Ou lojas, né? Pegou 32 lojas, sites, essas coisas tal. Agora na Black Friday aí, né? Imagine aí, você trabalhar no Procon e você pegou esse elemento aí, fogão de 4 bocas aí, né? E você vai fazer um levantamento e vai estabelecer. Normalmente o preço do fogão ele varia disso até isso, não é? Das 32 lojas online que eu peguei ali.
trabalha no Procon. Aí o cara aparece com o valor, falando, esse é Black Friday, esse preço não existia. Aí você fala, não. Um mês atrás, os preços estavam entre esse e esse. Não estava. Com 90% de confiança, os preços variavam desse e desse. Você ainda está dentro desse intervalo. Então, não tem nada a ver com Black Friday. Você não abaixou coisa nenhuma, né? Você ainda continua na média dos preços que eram aplicados antes da Black Friday, por exemplo, tá? É muito comum isso, né? O pessoal sobe por um tempo, né, nas vésperas, depois abaixa, falando tal, mas se você pegar e fizer um levantamento 1 mês, 2 meses antes aí, vai ver que é os preços às vezes, da própria Black Friday, esses detalhes. Né? Mas imagine, ou você quer fazer alguma compra, trabalha numa prefeitura, você quer identificar uma licitação e quer saber que os valores não são exorbitantes, não sendo cobrados, enfim. Várias coisas que pode aplicar. O fato é o seguinte, você fez uma pesquisa e você pegou 32 elementos dessa pesquisa. E esses elementos são fogões, né? E no caso, qual era a variável? A variável era o preço do fogão. Então, a média foi de 630,90, com um desvio padrão de 56,70. A questão é, vamos construir um intervalo de confiança com 90% de confiança para essa média populacional. Ou seja, escolhendo um fogão aleatoriamente, eu tenho 90% de chance que ele tenha, que ele esteja, o preço dele esteja dentro desse intervalo. Tudo bem? Se eu estabeleço 90% de confiança, o meu Z crítico vai ser 1,645. Muito bem. Primeira coisa a ser feita aí é estabelecer o que a gente chama de erro, né? Erro máximo de estimativa. O erro máximo de estimativa, tá? Esse erro máximo, ele depende de algumas coisas, né? Ele depende do Z crítico, ele é diretamente proporcional ao desvio padrão e inversamente proporcional ao número de elementos da amostra. Z crítico, 1,645. Desvio padrão, R$ 56,70, dividido pela raiz quadrada de 32 fogões, que foi a quantidade de elementos que você pesquisou. Então, o erro máximo nessa estimativa aí vai ser o seguinte, vamos calcular aqui, ó, 1,645 vezes 56,70 dividido pela raiz quadrada de 32. Se eu não fiz conta errada, aqui o erro deu 16,49. Isso em reais, tá? Porque o erro tem a ver com a variável. Variável em reais, desvio padrão em reais, tá? E o erro em reais também. Tá legal? Vou colocar aqui, ó, reais. Vou refazer a continha só para não correr risco de fazer bobagem. Então, 1,645 vezes o desvio 56,7 dividido pela raiz quadrada de 32. É isso aí mesmo, 16,49. O que nós queremos agora são os extremos, né? Então, vamos fazer aqui, ó, os extremos. O extremo inferior e o superior. O extremo inferior, ele é o... Opa, vou escrever certinho. O extremo inferior, ele vai ser quem? Ele vai ser a média menos o erro. Qual é a média? 630,90 menos 16,49. Daqui a gente tem que... O valor mínimo aí seria 630,90 menos 16,49. Então, 614 e 41.
E o extremo superior é a média mais o erro de estimativa, né? 630 mais 16,49. Então, 630,90 mais 16,49. Aqui deu 647,39. Muito bem. Para terminar, então, nós temos aqui o nosso intervalo. É o nosso intervalo para a nossa média populacional. Então, média populacional. Ou seja, o valor médio do fogão, né, ele vai entre R$ 614,41, esse é o valor mínimo, até 647,39. Isso com uma confiança, né, de 90%. Ou seja, escolhendo um fogão aleatoriamente nessa população, ou seja, na população da onde eu tirei essa amostra, eu tenho 90% de chance que esse fogão tenha entre R$ 614,41 e R$ 647,39. Então, 90% dos fogões desta população vai ter um valor mínimo de 614,41 e um valor máximo de 647,39. Quer dizer, dentro desse intervalo, nós vamos encontrar 90% dos fogões dentro dessa população. Tudo bem? Então, é isso que é o intervalo, então, para a média populacional. Ou seja, você sai de estatísticas de uma amostra e você extrapola para a população da onde você tirou essa amostra. Então, veja que você estabelece um intervalo. Quando você vai afirmar, então, uma certa confiança, estabelece uma confiança para dar a sua informação e fala, olha, com essa confiança, com essa probabilidade, né, de ocorrência, a média vai estar dentro desse intervalo, vai de tanto até tanto. Dentro desse intervalo, é possível que você encontre, então, a média populacional. Beleza?